Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Há uma pergunta que quanto mais eu vou vivendo, mais me vai acompanhando. E atenção, não é porque eu tenha encontrado a resposta, mas percebi que quase toda a gente anda à volta dela. E a pergunta é muito simples. É quem é que decidiu quem tu ias ser? E pensa um bocadinho nisto. Quando eras criança, quantas vezes te perguntaram verdadeiramente quem querias ser? E com isto não estou a falar da profissão, porque as pessoas perguntavam: queres ser médico, professor, bombeiro, astronauta? Não, eu estou a falar de outra coisa. Quem é que te perguntou que tipo de pessoa te querias tornar? Provavelmente ninguém. Pois é. Quando nascemos, ainda nem sabemos falar, mas já existem expectativas. Ai, é tão sossegado. E esta vai dar trabalho. É igual ao pai. Tem o feitio da mãe. E é curioso, ainda nem aprendemos a andar e já alguém começou a escrever a nossa descrição. É fantástico. E depois vem a escola e aprendemos rapidamente uma coisa. Há respostas certas e há respostas erradas. Acertas, recebes um sorriso. Erras, no mínimo recebes um silêncio. Ou, dependendo da geração, uma régua nos dedos. Eu bem sei do que falo. Felizmente, isso mudou. Mas ficou outra aprendizagem. Ser aprovado sabe bem. Ser aceite sabe ainda melhor. E sem nos darmos conta, nós vamos aprendendo uma arte extraordinária. A arte de corresponder. E é curioso. Ninguém nos ensina a usar máscara no carnaval. Nós aprendemos isso sozinho. Uns descobrem que se forem engraçados, toda a gente gosta deles. Outros descobrem que se forem perfeitos, recebem elogios. Há quem aprenda que chorar é sinal de fraqueza. Há quem aprenda que dizer não é falta de educação. Há quem aprenda que tem de ser sempre forte. Há quem aprenda uma das frases, para mim, mais perigosas de todas. Não dês trabalho. Conhece alguém assim? Aquela pessoa que pede desculpa só por existir? Entra numa loja, pedia desculpa. Mas desculpa porquê? Ainda nem pediu pão. E ao longo dos anos eu tenho conhecido milhares de pessoas e há uma pergunta que eu gosto de fazer. Como é que tu és? A resposta aqui costuma ser super rápida. Sou tímido, sou impulsivo, sou controlador, sou inseguro. E eu fico sempre com aquela vontade de perguntar: tens a certeza? Ou foste aprendendo a funcionar assim? Porque há uma enorme diferença entre identidade e estratégia na vida. Imagina uma criança que cresce numa casa onde discutir é perigoso. O que é que ela aprende? A ficar calada. Anos mais tarde, ela vai dizer: eu sou uma pessoa muito reservada. Será? Ou apenas descobriu que o silêncio era a forma mais segura de sobreviver? Outra criança cresce numa casa onde só recebe atenção quando faz tudo perfeito. Quando ela chega à adulta, ela diz: eu sou muito perfeccionista. Talvez. Ou talvez tenhas aprendido que errar significava deixar de ser vista. Percebes aqui a diferença? Nem tudo aquilo que fazemos é aquilo que somos. E há uma frase que eu gosto particularmente. Nem todas as características da nossa personalidade nasceram connosco. Muitas foram soluções inteligentes para o ambiente onde crescemos. E isto muda tudo. Porquê? Porque deixa de haver culpa e passa a haver compreensão. E sabes qual é o problema? As estratégias que nos salvaram aos 8 anos podem aprisionar-nos aos 40. Ser sempre forte,
ser sempre responsável, ser sempre quem resolve, ser sempre quem agrada. Isto parece uma qualidade, até ao dia em que já não sabes descansar. Ou pedir ajuda. Ou dizer simplesmente, hoje não consigo. E há uma coisa que a mim me faz sorrir. Todos conhecemos alguém que diz, eu sou assim. Como se ele estivesse a ler um regulamento de uma máquina de lavar. Eu sou assim, eu não gosto de mudanças, ou sou muito frontal, ou sou muito racional, ou sou muito ciumento. Pronto, está decidido, veio de fábrica. Mas será? Ou será que nos habituámos tanto a repetir a mesma história que acabámos por acreditar nela? E repara como nós falamos. Eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou inseguro e raramente dizemos, neste momento sinto ansiedade. Porque uma coisa é a experiência e outra é a identidade. É muito diferente entre ser e estar. E se durante anos tu repetes, eu sou isto, o teu cérebro começa a organizar a vida inteira à volta dessa ideia. Então há uma pergunta que eu gosto bastante, que é, quem serias tu se ninguém esperasse nada de ti? E não precisas de responder já. É para deixar pousar esta pergunta. Porque talvez descubras coisas curiosas. Porque talvez escolhesses outra profissão, talvez dissesses mais vezes aquilo que pensas, talvez deixasses de tentar agradar a toda a gente, talvez vestisses uma roupa diferente, ou talvez começasses finalmente aquele projeto. Ou talvez descobrisses que já estás exatamente onde queres estar. E isso também é uma excelente resposta. Uma das ilusões mais perigosas da vida é acreditar que mudar quem somos é trair quem fomos. E não é. É honrar quem estamos a descobrir. Porque ninguém espera que uses a mesma roupa dos 10 anos. Mas, curiosamente, há pessoas que continuam a vestir ideias sobre si próprias com 30, 40, 50 anos. E algumas já nem lhes servem. Eu gosto particularmente desta imagem de um guarda-roupa, em que todos temos peças que já não usamos, mas insistimos em guardá-las. Pode ser que um dia volte a servir. E com a nossa identidade acontece o mesmo. Eu sou tímido. Eu sou aquele que nunca consegue. Eu sou o que tem azar. Eu sou o que resolve tudo. E nós vamos acumulando estas roupas invisíveis até deixarmos de perceber qual delas fomos nós que escolhemos. E sabes o que eu acho? A maturidade não é descobrir quem somos. É ir retirando, camada após camada, aquilo que nunca fomos. É como um escultor. Ele não cria a estátua. Porque a estátua já está dentro da pedra. O trabalho dele é retirar o excesso. E talvez connosco aconteça o mesmo. E atenção, este episódio não é um convite para culpares os teus pais, obviamente. Nem a escola, nem a sociedade, porque todos fizeram o melhor que sabiam. Porque os teus pais também foram filhos, os teus professores também aprenderam com alguém e todos recebemos um mapa incompleto. A questão não é essa, é outra. Agora que és adulto, continuas a viver segundo um mapa desenhado por outras pessoas? Ou começaste finalmente a desenhar o teu? Talvez crescer seja isto. Não deixar de amar quem nos ensinou, mas deixar de lhes pedir autorização para sermos nós próprios. E eu gostaria de terminar com uma imagem. Imagina que a tua vida é um livro. Os primeiros capítulos foram escritos por muita gente. Pelos teus pais, pela tua escola, pela tua família, pelas circunstâncias. Isso é verdade. Mas há outra verdade igualmente importante. Tu és o único autor dos capítulos que ainda faltam escrever. E talvez seja esta a melhor notícia de todas. E com isto quero deixar-te duas perguntas. A primeira, que parte da tua personalidade sentes que nasceu para te proteger e já não precisas dela da mesma forma?
E a segunda pergunta: se hoje ninguém esperasse nada de ti, que pequena decisão tomarias de forma diferente? Porque talvez a liberdade não comece quando a vida muda. Talvez comece no dia em que deixamos de confundir quem somos com aquilo que aprendemos a ser. Obrigado por estares desse lado, eu sou Alberto Azevedo e este foi mais um podcast Entre Perguntas. E no último episódio desta temporada, que é o próximo, vamos falar sobre uma palavra que todos usamos, mas poucos compreendemos verdadeiramente: coragem.